Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos gratos ao nosso Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite para adorar e para bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Começar aqui a semana, não é isso? Recebendo esse alimento espiritual que é a palavra de Deus, porque é ela que nos torna pessoas melhores a cada dia e aptas para entrar no reino dos céus. A Bíblia é a bússola, é o caminho que nos conduz à vida eterna. Eu ouvi uma história já há muitos anos, né? E inclusive o Diácono Luiz fez menção dessa história esses dias na igreja, que diz que houve uma reunião para escolher algumas pessoas para serem consagradas na igreja, diáconos, presbíteros. E aí foi escolher o irmão, apresentaram lá o irmão para ser o diácono da igreja. E aí uma pessoa se manifestou e disse assim: olha, esse irmão, ele não pode ser diácono da igreja, porque outro dia eu lá ia passando na rua dele e eu vi ele com a toalha batendo na mulher. E deu por sorte que a mulher desse irmão, que estava sendo apresentado para diácono, estava na reunião também. Ela fazia parte do conselho e ela então também levantou e se manifestou e disse: olha, o meu marido, ele não estava batendo em mim, é que veio um monte de marimbondo do pé de laranja para cima de mim, e aí o meu marido, para me acudir, ele pegou a toalha do varal e começou a bater. Então aquele irmão acusador, ele ficou todo envergonhado, porque a própria mulher do homem que estava sendo apontado para ser consagrado desmentiu aquele homem. Hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Sobre o nosso tema os fariseus de plantão. Quem são os fariseus de plantão? São as pessoas que vivem procurando coisas erradas para estar apontando. E nós vamos aprender sobre isso nessa noite. Os fariseus, eles existem desde o início do mundo. Só que o nome fariseu, ele foi dado no ano, entre o ano 135 e 105, pelo governador João Hircano. Então, já nos tempos de Jesus, já existia o nome fariseu. E a palavra fariseu quer dizer separado. Era um povo egoísta, que só eles eram santos, só eles eram justos. Mas ao longo da mensagem nós vamos ver como que Jesus tratava esses fariseus de plantão. Quando nós pensamos sobre os fariseus de plantão, aonde estão esses fariseus de plantão? Eles estão na mídia, eles estão nas empresas, eles estão na política e eles estão até na igreja. Em todos esses lugares os fariseus de plantão se encontram. E qual é a função deles? Exatamente está apontando os erros, defeitos das pessoas.
Na mídia, por exemplo, eu nunca vi tanta hipocrisia como na época da Covid-19. Nunca vi tanta hipocrisia. E por que eu digo isso? Porque a gente via a mídia que vivia aí pela rua procurando as pessoas que estavam sem máscara para estar acusando, inclusive acusando autoridades. Só que a gente via que era hipocrisia, porque teve um dos repórteres da Globo, não vou citar o nome, que foi uma das pessoas que estava acusando as pessoas porque não estavam usando máscara. Mas nós também, até nós temos o nosso celular e podemos também, ver as pessoas, filmar e também mostrar a hipocrisia das pessoas. E esse jornalista, ele foi pego sem máscara, andando de patins. Então olha só o tamanho da hipocrisia dessas pessoas e desse entre tantos jornalistas que houve na época da pandemia. Então eram os jornalistas fariseus de plantão, que vivia procurando alguém que estivesse sem máscara, principalmente se fosse autoridade, para estar acusando, para estar condenando. Por outro lado, a gente viu também governadores que pediam para as pessoas ficarem em casa, que se tivesse sem máscara, mandava a polícia prender, e nós vimos casos de polícia até, prender pessoas, porque por causa de uma autoridade, um governo, que diz que se tivesse sem máscara era para fazer isso. Só que essa autoridade, ela acaba sendo catada, flagrada, lá na casa dela, festejando. Então olha a hipocrisia. Por isso que nós estamos falando hoje sobre os fariseus de plantão. Pessoas que buscam condenar as pessoas, mas eles são hipócritas. O que é hipocrisia? É você condenar uma coisa que você está fazendo. Então a gente viu muito isso na época da política, na época da pandemia, os fariseus de plantão. Por outro lado, nós vemos hoje a nossa polícia, por exemplo, ela é monitorada o tempo todo. A polícia agora ela é obrigada a ter uma câmera aqui no peito. O bandido não. O bandido pode ficar sem câmera, mas a polícia tem que ficar de câmera. Ele é monitorado o tempo todo. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo em épocas em que as nossas autoridades, elas estão de mão atadas, por conta exatamente dessa hipocrisia. Porque para mim é hipocrisia, porque quando uma autoridade, seja na política ou qualquer que seja a pessoa, rouba alguma coisa deles, o que eles vão fazer? 190, chama a polícia. Mas só que ninguém quer deixar a polícia trabalhar. Quando a polícia ela vai combater algum problema que ela precisa de usar da força, aí nós vemos as mídias sociais dizendo que os nossos policiais são despreparados. E aí buscam filmagens para acusar, para condenar a polícia. E aí nós vemos, irmãos, a polícia é uma autoridade instituída por Deus. Por Deus.
E Paulo, na sua carta, ele diz assim: tu não teme a autoridade? Faça o bem e terá louvor dela. Então, se não quer ter medo da polícia, faça o bem e terá louvor dela. Eu, pelo menos, quando eu estou andando no meu carro, que eu vejo a polícia me para, já me parou algumas vezes, eu não tenho um pingo de medo, porque o documento do meu carro está em dia, eu tenho habilitação, eu não sou um delinquente, eu sou uma pessoa do bem. Então por que eu vou ter medo? Medo e desvia da polícia aqueles que fazem o mal, porque eu não tenho medo de jeito nenhum. Então, amados irmãos, e Paulo, ainda no outro texto, ele fala assim: olha, não é em vão que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, a autoridade é constituída, é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Paulo fala isso aos Romanos. Então quer dizer que a autoridade na época ela usava a espada, hoje é a arma de fogo. Então ela está ali com aquela arma pendurada para beleza? Não, é para ser usada. Na hora que precisar de confrontar com o delinquente, eles vão confrontar. E eles estão aí para quê? Para fazer a justiça. Às vezes eu fico com dó, não é isso? Da polícia, sabe por quê? Porque na casa desses policiais estão a família deles lá. Eles são pai de família, que nem você e que nem eu. Eles têm mulher, eles têm filhos. E aí às vezes a gente vê em algum lugar invasões que as autoridades, não é isso, governamentais deixam invadir. E aí em determinado momento precisa de ser tirado. Quem que vai lá tirar? Coitado do policial. Vai lá a polícia de choque, enfrentar ali, eles ainda têm que tentar se defender, né? Não pode ir muito não, porque os jornalistas estão ali, né? Para apontar qualquer coisa errada que eles fizerem. Outro dia mesmo, eu me lembro, eu fui trabalhar, e aí tinha um lugar ali onde houve uma invasão, e aí estava lá a polícia de choque, e aí eu tive que rodear, e aí os moradores jogando pedra. E aí o que a polícia de choque vai fazer? Receber as pedradas? É isso? Eles têm família em casa, têm mulher, têm filhos, é isso que eles vão fazer? Paulo está dizendo aqui, ó, eles é ministro de Deus. E eles estão com a espada na época, hoje com a arma de fogo. Não é em vão, eles precisam defender e manter o quê? A paz. Além de manter a paz, também defender a propriedade que é do outro. Qual de nós aqui, se tivéssemos um pedaço de terra, gostaríamos que alguém fosse lá e invadisse nossa terra? Alguém gostaria? Acredito que não. Não é isso? Mas quando às vezes, muitas pessoas às vezes vê os outros invadindo terra, aí fala assim: tem muito, tem que invadir mesmo. Eu queria que fosse sua, queria que fosse minha, para ver se a gente gostaria que invadisse a nossa terra. Então nosso tema é isso: os fariseus de plantão, que são aqueles que ficam ali a todo momento monitorando para ver se encontra erro, para ver se encontra defeito. E aqui nós vemos o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele muito sofreu com os fariseus de plantão, que monitorou Jesus o tempo todo. O ministério de Jesus todinho foi
pelos fariseus de plantão. Um dia Jesus chegou num paralítico e diz assim: perdoados-te são os seus pecados. Aí o fariseu de plantão diz: quem é esse? Ele está com blasfema. Quem é esse que pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus diz para aqueles fariseus de plantão: qual é mais fácil dizer, perdoado-te são os pecados, ou dizer ao paralítico, levanta e anda? Amém. Para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar o pecado. Amém. E Ele tem mesmo, porque foi Ele que morreu na cruz para nos salvar. E foi Ele que diz: todo o poder é me dado no céu e na terra. E o apóstolo João fez questão de dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Mas os fariseus de plantão estavam ali acusando: olha lá, esse homem blasfema. Mas Jesus não estava blasfemando. Jamais Jesus blasfemaria do Pai que está no céu, que é Deus. Mais uma vez, a gente vê os fariseus de plantão acusando Jesus. Olha lá, está comendo com os pecadores. Quem de vocês aqui já comeu com pecadores? Eu já comi. Eu já fui convidado por vários amigos meus, colegas de escola, na casa deles. Eles conhecem a minha religião, eles me respeitam. A minha sogra, por exemplo, ela frequenta lá uma religião, e eu como na casa dela. Quando ela faz uma feijoada, ela me respeita, ela faz para mim separado. E vocês acham que as pessoas não respeitavam Jesus? Respeitavam. E como Jesus, Ele iria pregar para as pessoas, para os pecadores, se eles não issem até eles? Como nós podemos ganhar pessoas para a igreja, colegas de trabalho, se a gente não se introduzir a eles? Então Jesus, e é por isso que a Bíblia diz: o Filho do Homem, Ele veio a esse mundo para buscar e salvar os que haviam perdido. Não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Quantas vezes eu, aqui na Manuel Feio, foi aonde que eu vivi praticamente toda a minha vida. Às vezes eu estou passando lá, e aí tem o Valdir, que ele tem o bar em frente ao serviço onde eu trabalhei por cerca de 9 anos. E aí às vezes eu estou passando lá e um colega: ô Joel, ele está lá no bar. Eu vou lá no bar, se ele estiver tomando o negócio dele, o problema dele. Eu cumprimento, dou uma atenção. Não é porque eu sou crente, porque eu não posso entrar lá e cumprimentar o meu colega. Mas às vezes, se eu estiver ali conversando com ele até algum momento, e passar um fariseu de plantão, que sabe que eu sou crente, às vezes ele pode estar me acusando. Olha lá, ó o Joel lá, onde é que ele está? Lá no bar. Fariseu de plantão faz isso. Ó o Joel lá no bar. Hoje em dia é porque está mais comum a gente pagar a conta na lotérica, mas antigamente não. E dava até medo entrar na lotérica, porque o fariseu de plantão se vê: olha lá, ó, o irmão está fazendo uma fezinha lá. Então esses, irmãos, são os fariseus de plantão, e que Jesus chama eles de hipócritas. Então acusaram Jesus porque comia lá com os pecadores.
E Jesus, ele conversou com todo mundo. A mulher samaritana estava lá. A mulher samaritana não pertencia ao povo judeu. E Jesus foi lá para salvar aquela mulher. Ele foi lá e quebrou o tabu. Porque até aquele momento, os judeus não se comunicavam com o samaritano. O homem está conversando com a mulher, nossa, jamais. Jesus foi lá e conversou, dialogou com aquela mulher samaritana, pregou para aquela mulher samaritana. Jesus encontrou a mulher adúltera, se aproximou dela. Jesus encontrou com aquela Fenícia lá, também conversou, abençoou aquela mulher. Aquela uma que chegou nele lá, pedindo uma bênção para a sua criança. E Jesus diz: ó, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Ou seja, sabe? E ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus disse: tá bom, vai, a sua fé te salvou. E Jesus abençoou ela. Tudo isso para mostrar que Jesus ele veio em primeiro lugar para os judeus, mas a salvação se estenderia para todos nós. E você sabe por que você está aqui nessa noite com o direito de salvação? É porque Jesus veio para o que era seu rejeitou, mas para todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus ele abençoou as pessoas que não faziam parte também do judaísmo. Ele foi lá na casa dos pecadores, se alimentou lá assim com eles, mas tudo com o objetivo de salvação. Jesus também, nós vemos que ele foi acusado, pelos próprios discípulos de João. Lembra que eu falei para vocês? Onde que estão os fariseus? Na política, na empresa que você trabalha, todo canto, toda parte, e até na igreja. Aqui, os discípulos de João foi que acusaram os discípulos de Jesus. O discípulo de João fala assim: olha, Senhor, por que seus discípulos não jejuam que nem os da gente? Olha a acusação: é só nós que temos que jejuar? Em outras palavras, o Senhor e João não são primo, não são da mesma linhagem. Por que nós, os discípulos de João, jejuamos e do Senhor não? E Jesus diz: olha, pode, não é isso? Eles jejuar estando eu ainda com eles? Não, porque Jesus fazia tudo, então não necessitaria deles jejuar. Jesus diz: dias virão em que eles precisarão de jejuar para expulsar demônio, para orar e assim por diante, mas até o momento eles só caminhavam com Jesus. Então eles acusaram Jesus também, os próprios discípulos de João, sobre isso. Aí depois vem os fariseus mais uma vez e acusa Jesus porque ele curou uma pessoa. Olha lá, hoje é sábado, o Senhor curou um homem, isso não pode não. Olha só, os fariseus procurando todos os meios para acusar Jesus. Olha lá, curou o homem no sábado. Aí Jesus falou assim para eles: olha, vocês lembram lá no passado, quando Davi, ele comeu o pão da preposição que não poderia comer, e ele ficou sem culpa. E aí Jesus ainda pegou eles ainda no pé e falou assim: olha, vocês, olha a hipocrisia dos fariseus. Jesus cura uma pessoa sem tocar nela, sem nada, falando assim: levanta e anda. O paralítico levantou. Amém. Aí Jesus falou assim: olha, vocês
no sábado, vocês não vão lá e arrancam a ovelha que está no buraco? Por que eu não poderia livrar esse homem que estava amarrado, preso, sem poder andar? Isso, irmãos, é uma hipocrisia. Acusa Jesus de estar fazendo um trabalho espiritual, abençoando um ser humano, sendo que eles iam lá e tiravam uma ovelha do buraco. Por isso que em várias passagens bíblicas que eu vou ler aqui para os irmãos, Jesus chamou eles de hipócritas, porque hipócrita é isso: você quer tirar o cisco do olho da pessoa e dentro do seu você tem uma trave. Às vezes nós queremos olhar para as famílias das pessoas e esquecemos de olhar para as nossas. Às vezes nós queremos olhar para as pessoas, esquecemos de olhar para nós mesmos. Por isso que Jesus diz: olhai para vós mesmos. Então, a gente vê aqui, 4 vezes só nesses textos que eu apresentei para os irmãos, os fariseus de plantão tentando acusar Jesus. Só que nós temos um apóstolo que ele errou, reconheceu o seu erro, nunca apontou o erro de ninguém. E um dia, quando ele foi falar do seu mestre, ele diz assim: olha, ele não pecou, nem na sua boca se achou engano. Está lá nas cartas de Pedro. Então, amados irmãos, os fariseus de plantão, eles estão por toda parte. E o objetivo da nossa mensagem é que nós não sejamos esses fariseus de plantão, mas que nós possamos olhar para nós mesmos. Tem uma história que eu vi de uma mulher que ela sempre falava para a vizinha: nossa, você reparou essa vizinha aí? Essa mulher não sabe lavar roupa não, dá uma olhada como a roupa dela é encardida. Uma hora eu vou te chamar você em casa para você dar uma olhada. A roupa dela é encardida, toda vez que lava, principalmente as brancas, aparece no encardido. Aí um dia ela chamou essa mulher: vem aqui na minha casa, eu vou te mostrar. E aí pegou e falou assim: olha lá, não abre a janela não, que é para a mulher não ver, mas dá uma olhada daqui para você ver, como a roupa dela é encardida. Aí a mulher deu uma olhada assim e falou assim: olha, eu posso fazer uma coisa? Eu vou abrir a janela assim, se a mulher ver, eu vou estar olhando para lá. E aí ela pegou, falou assim: me empresta um pano molhado. Aí ela pegou um pano molhado, foi lá, abriu a janela da mulher e passou o pano, e aí ficou clarinho. Aí ela pegou e falou assim: agora eu vou olhar, dá uma olhada lá. Não é a roupa da mulher que está encardida não, é a sua janela que você não está lavando. Olha a vergonha que a mulher passou, né? E aí, irmãos, tem aqui alguns textos que eu vou até ler aqui para os irmãos, que é exatamente sobre isso. Que no versículo 23: assim também vós exteriormente parece justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. É o que Jesus falou para os fariseus: olha, sede exteriormente quem vê vocês, na hora que vocês vão jejuar, vocês vão orar, nossa, que santidade! Só que por dentro de vocês estão cheios de pecados, porque vocês são hipócritas, porque vocês engolem um mosquito e comem um camelo. E aí a gente vai continuando aqui, ai de
o sepulcro dos profetas, só que eles mesmos mataram os profetas. Olha que hipocrisia. Só que no capítulo 23 de Mateus, eu vi por 5 vezes Jesus chama eles de hipócritas. E aqui tem uma parte aqui que eu peguei que eu achei bem interessante para a gente ver aqui. Diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos, de toda a imundícia. E aí tem uma outra parte que Jesus fala para eles assim: olha, vocês pegam o copo de vocês pegam o prato, e vocês lavam assim por fora, fica tão bonitinho, só que por dentro está tudo sujo. Aí Jesus fala assim: olha, limpa por dentro, que o exterior vai aparecer limpo. Isso é um fato, irmãos. Ó, quando a gente vai pegar um copo que está sujo, se você lavar o copo por dentro, é o principal, por fora já vai aparecer limpo, porque você lavou por dentro. Então os fariseus não, eles pensavam só por fora para mostrar a beleza para os outros, mas por dentro estava todo sujo. Então aqui, amados irmãos, os fariseus de plantão. Aqui nesse capítulo 23 tem vários ais aqui que nós vemos. Ai de vós, escribas e fariseus, vocês dão o dízimo do endo, do cominho. É legal isso aí. É legal vocês dar o dízimo. É legal vocês guardar o sábado. Vocês estão fazendo certinho. Só que vocês desprezam o mais importante da lei, que é a fé, o juízo e a misericórdia. Vocês não têm misericórdia de ninguém. Por vocês passam por cima de todo mundo. Por vocês acham que só vocês são salvos, orgulhosos. E é isso, irmãos, que nós precisamos ter um olhar para nós e não estar condenando esse ou aquele. Deixa cada instituição religiosa segue lá do seu jeito e a gente segue aqui do nosso, com os nossos princípios. Eu posso muito bem, com certeza, pregar a palavra de Deus sem mexer com os outros. Posso. Eu guardo sábado, bom, mas não precisa falar que o outro não guarda. Eu não como animais imundos, bom, mas não precisa falar que o outro não come. Cada um. E assim, irmão, nós vamos vivendo uma vida cada vez de mais santidade, porque quando a gente abre a boca para ser o fariseu de plantão, para ficar acusando, apontando os erros do outro, a nossa fé vai lá para baixo. E aí não adianta nada a gente guardar o sábado, a gente não comer coisas imundas. É o que Jesus está dizendo aqui para esses fariseus: olha, você dá o dízimo do endo, do cominho, faz direitinho. Só que você desprezar o mais importante da lei, que é a fé, o juízo e a misericórdia. Deveis fazer essa, mas não omita aquelas. Então, amados irmãos, que nós, mediante essa mensagem aqui que nós ouvimos, Jesus, o nosso Salvador, ele muito sofreu e foi perseguido pelos fariseus de plantão, que vivia ali monitorando todo o tempo para ver se encontrava defeito em Jesus, mas eles não encontraram, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele não pecou, nem na sua boca se achou engano. Então, amados, eu estou lá na minha empresa, onde eu trabalho. Eu não quero lá na minha empresa ser um fariseu de plantão, olhando o defeito do meu colega e
para o meu chefe, para as pessoas. Eu não quero ser essa pessoa. E eu também nem gosto desse tipo de pessoa. Lá na escola que eu trabalho, por exemplo, eu sou assistente de direção. Quantas pessoas vêm até a mim para falar mal de um professor ou desse ou daquele? Eu não dou ligância, eu não dou ousadia, porque eu não gosto de gente assim. Eu gosto de ver as coisas com os meus olhos, para que eu possa julgar e não julgar com os olhos dos outros. Amém. E nós muitas das vezes a gente julga as coisas pelo aquilo que a gente ouviu do outro. A gente julga as coisas pelo que o outro viu. Aí ele falou com a gente, aí a gente sai muitas das vezes zapeando. Os fariseus de plantão aumentam quando nós pegamos uma conversa que nós não sabemos se é verdade ou não e saímos zapeando. Aí nós também somos fariseus de plantão, que a gente nem sabe de nada está falando. Então eu não compactuo com pessoas mexeriqueiras e fofoqueiras aonde eu estou trabalhando e aonde eu estiver. Não compactuo, porque isso não é da vontade de Deus. Por outro lado, irmãos, a gente também, aonde a gente estiver, na família, na igreja, a gente também não pode compactuar. E a gente na igreja, qual é o objetivo nosso quando vem na igreja? Sentar no banquinho, ouvir a palavra de Deus, e não muitas das vezes, principalmente em igreja grande, a palavra de Deus está sendo ministrada e os fariseus de plantão estão falando mal do pregador, o fariseu de plantão está falando sobre o visitante que chegou, e muitas das vezes fala assim: lá o visitante, será que é crente? Que igreja que é? Quem que é? Para tentar fazer algumas acusações. Não, quando a gente entrar na igreja, temos que entrar para adorar a Deus, para louvar, para bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Quando a gente entra na igreja com esse objetivo de adorar a Deus, a gente entra, sai, a gente não vê defeito de ninguém, e a nossa adoração, ela é aceita pelo nosso Deus. Porque se nós estivermos dentro da igreja, olhando o defeito dos outros, criticando o pregador, criticando isso, criticando aquilo, o nosso culto está sendo em vão. Nós perdemos todo o nosso tempo. Por essa razão nós precisamos de fazer como disse Salomão: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. O Senhor está no seu santo templo, cala-se todo diante dele. E às vezes não acontece, né? O culto está acontecendo, aí cochichando aqui no ouvido do outro, ó. É assim que às vezes funciona. Eu não quero ser essa pessoa, e acredito que você também não. E pela palavra de Deus, os fariseus aqui, eles são rejeitados por Jesus, são chamados de hipócritas. E como diz o escritor aos Hebreus: de vós, irmãos, nós esperamos coisas melhores. Deus espera coisas melhores de nós, não é isso? Para nós poder estar na casa de Deus, louvando e bendizendo o seu santo nome. Quando você perceber que você tem algum irmão que está meio fraquinho, ora por ele. Em vez de você ficar condenando, criticando, apontando, em vez de eu ficar criticando, apontando, ora pelo seu irmão. E é assim, irmãos, que a gente enche da graça de Deus. Nós enchemos da graça de Deus, é assim. É melhorando a cada dia. Eu sempre tenho, o pessoal fala de mantra, né? Hoje
eu quero ser melhor do que ontem. Amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Essa, irmãos, tem que ser a nossa filosofia. Se a gente tiver essa filosofia de vida, a gente está se preparando realmente para encontrar com o Senhor nas nuvens do céu. Que Deus abençoe grandemente a todos os nossos irmãos, que tenhamos uma semana de paz, de segurança, guardado nas mãos de Deus, e que nós sejamos pessoas que sirvamos a Deus realmente em espírito e em verdade, sempre olhando para nós mesmos, né? Jesus diz: olhai para vós mesmos, né? Eu não consigo melhorar ninguém. Quem consegue melhorar as pessoas, quem consegue melhorar eu, sabe o que é? É isso aqui, ó. É a palavra de Deus. É ela que consegue melhorar eu, você. E a palavra de Deus misturada com o Espírito Santo. Ela muda pessoas de vida. Ela cria homens e mulheres de caráter. Que Deus abençoe. Muito bem, irmãos, chegamos